Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz, sou professora do componente curricular de arte. Vocês já estiveram comigo no primeiro ano, lembra? Tivemos lá 48 aulas, estudamos tudo sobre arte, várias linguagens, vários estilos, movimentos artísticos, também história da arte. Estudante, no terceiro ano, nós vamos revisar algumas aulas e aprofundar em outros movimentos. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos a essas aulas. Sabe por quê? Porque vocês estão concluindo o ensino médio e irão participar até o final do ano do Enem. Então, vocês precisam se preparar, né, com todos os componentes. E com arte não é diferente, porque a prova do Enem de linguagem cai muitas questões de arte. Tudo bem? Então, eu preparei aulas assim para focarmos então nos temas mais importantes, mais interessantes para a sua formação, para aprofundar os seus conhecimentos nos conteúdos de arte. Tudo bem? Então, vamos ficar atentos. Professor presencial aí dos diversos municípios do estado de Rondônia, tivemos uma formação, conheci vários professores, fiquei muito feliz em conhecer vocês, professores maravilhosos, guerreiros, não é verdade? Que vocês enfrentam muitos desafios até chegar à escola, né? Vocês vêm de muitos locais distantes, viajam de barco, ficam também até 30 dias fora da sua casa. Então, professores, vocês são guerreiros. Estudantes, tem uma parceria aí, uma excelente parceria com os professores mediadores, os professores que estão na sala de aula com vocês, porque eles são guerreiros de estar aí com esse modelo, né, com esse formato de ensino. Sabemos que muitas escolas não têm todos os profissionais formados, então por isso que nós temos aí a mediação, né, o ensino médio com mediação tecnológica. Tudo bem? Nós vamos conversando no decorrer dessas aulas, vou trazendo muitas explicações, certo? Então vamos dar início à nossa segunda aula da unidade 1. Vamos então dar início ao conteúdo desta aula. Vamos lá para a tela. Aula 2.1, com o tema... Continuando então os estudos da história da arte, estudante, como por exemplo, vamos falar da arte na antiguidade e arte medieval. Na aula primeira, né, na ponto 1, na parte 1, nós trabalhamos história da arte, aspectos relevantes, arte na pré-história. Fizemos ali o conceito sobre o que é arte, fizemos toda uma reflexão em torno da arte, né, da história da arte. E vamos continuar então na parte 2, fazendo aí a abordagem da arte na antiguidade e arte medieval, também do Renascimento ao realismo. Então são dois grandes tópicos que eu vou explicar aqui no mapa mental. Vou de novo explicar esse mapa. Então vocês podem olhar aqui na linha do tempo da história da arte. Nós fizemos a abordagem lá da arte na pré-história, que é a arte rupestre. Falamos de alguns aspectos sobre a arte rupestre, que são pintura, desenhos, esculturas, gravuras em pedras, feito na parede de cavernas, certo? Onde essas pessoas que viviam nesse período, né, faziam então esses desenhos, não com esse objetivo de arte, porém uma forma de representar ali o seu cotidiano, né, os seus mitos, o seu modo de vida, também momentos para a caça, poderia ser como um objetivo de trazer ali os animais da caça, né? É uma questão também religiosa, enfim, são várias hipóteses, o objetivo da arte rupestre, os desenhos rupestres, certo? E vamos já dar início na arte da Idade Antiga, nesse período aí entre 4000 a.C., certo, estudante? Então, vocês precisam ter assim, esse mapa mental, né? Como que o tempo está organizado, né? Os períodos estão organizados, né? Segundo os historiadores, os estudiosos. Não que o tempo seja linear, né? O tempo ele é muito relativo.
mas nós identificamos aqui entre a Idade Antiga, nesse período aqui, né, antes de Cristo, e até 476 depois de Cristo. Porém, tem outros historiadores, outros estudiosos que datam, né, a Idade Média ali depois do século I. Então, isso aí é muito relativo, depende do que vocês estudam lá na história. Mas na linha do tempo da arte, da história da arte, nós podemos identificar como essa era cristã, né, nesse período aí depois de Cristo. Aí nós temos também a Idade Média, mais ou menos 1000 anos ali, que muitos historiadores também chamam da 1000 anos de trevas, né, um período em que quase não houve desenvolvimento da ciência. Enfim, vamos falar mais sobre isso depois. E a Idade Moderna, de 1400, 1500, dependendo de alguns livros. Então, já a Idade Moderna, onde na história da arte iniciou por meio do Renascimento, né? Que é um novo renascer da sociedade, que influenciou mudanças em vários contextos, tanto na arte, na literatura, também, né, nas tecnologias, enfim. Então, nós vamos falar mais sobre isso. A Idade Contemporânea é o período que nós estamos agora, tá? Tudo que é desenvolvido nesse momento em relação à arte, né? Que é o início, que parte também depois da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa quebrou, né, a Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea, certo? Então, vocês têm esse mapa mental aí, dessa forma cronológica, linear, de como os períodos estão organizados. Em cada período houve o quê? Formas de fazer arte, certo? Então, nós conseguimos fazer muitas leituras dessas sociedades por meio dessas produções. Pinturas, afresco, né, que são as pinturas feitas em paredes, murais, enfim, dentro dos templos, as produções arquitetônicas, como as pirâmides lá, com os povos egípcios, né? Também a Grécia, os gregos, os romanos, no período antigo, então, muitas informações, que é um período já com a criação da escrita, né? Porém não havia ali produção de escrita em livros, para termos informações, né, dessas sociedades. Então, os estudos é feito por meio, então, dessas produções, dessas pinturas feitas, encontradas, né, nos interiores como das pirâmides, dos palácios e também das grandes construções de templos e igrejas. Então, nós vamos falar um pouco, né, aprofundar mais sobre esses aspectos aí da história da arte. Tudo bem, estudante? Então, atento aí com o seu caderninho, isso mesmo, não esqueçam de anotar, de escrever, por quê? Para vocês não precisarem ficar voltando, assistindo as aulas de novo, certo? Ficar voltando no vídeo, é claro que vocês têm essa liberdade para fazer isso. Porém, façam sempre anotações aí nessa sequência cronológica, vai fazendo anotações de pontos importantes, não para que você, para estudar para a prova, não é esse o objetivo. Claro que eu quero que vocês tenham sucesso na avaliação, mas para o seu conhecimento mesmo. Quando você ouve, né, vê algo, falando alguma coisa sobre algo, ouve e escreve sobre aquele tema, fixa melhor. Então, é importante o caderno na mão, certo? Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos dar início, então, do conteúdo desta aula. Vamos falar um pouco, então, da arte na antiguidade. Já vencemos aqui a arte rupestre, vamos falar, então, da arte no período da antiguidade. Só alguns aspectos que eu trouxe para vocês nessa tela, que são civilizações, né? Que foi o período antigo, professora. Mas eu foco aqui na egípcia, grega e romana, porém houveram outros povos, né? Ali nos perímetros ali da Europa, né? Como também a Mesopotâmia, enfim, haviam várias civilizações de outros povos, né? Porém, nós focamos na história da arte esses três aqui, que são as mais importantes, né, destacadas aí nos livros.
Então, são civilizações que se desenvolveram nesse período antigo, né? Também chamado de antiguidade. A arte, ela dialoga com o modo de vida desses povos, tanto do Oriente como do Ocidente. A arte surgiu, então, a partir da invenção da escrita, né? Podemos dizer, não a arte especificamente, mas essas civilizações se destacam porque surgiu o quê? A invenção da escrita nesse período, né? Até as primeiras manifestações artísticas cristãs. Então, até o período medieval, houve, então, esse desenvolvimento da escrita e muitas manifestações artísticas, como pintura, esculturas. Vocês vão ver isso muito bem, os gregos, né, eram excelentes artistas que desenvolviam esculturas grandiosas, maravilhosas. Então, o período da arte paleocristã ou cristã primitiva. Também temos, como eu disse, que faz parte ali do período na antiguidade, a arte egéia, a arte mesopotâmica, a arte fenícia, a arte celta e germânica, a arte etrusca e muitos outros povos que não serão destacados, porém vocês podem pesquisar, certo? Tem vídeos específicos aí tratando dessas civilizações. Então, estudantes, seguindo aqui, houve também nesse período muitas construções de catedrais e pinturas góticas, né, do período medieval, tapeçaria persa, pinturas bizantinas e mesquitas islâmicas, né, são outros povos que têm outra cultura, né, que não cristã. Fase também marcada por uma intensa influência da Igreja Católica no cotidiano dos europeus, certo? Então, isso vai ser discutido na aula. Então, são tópicos importantes vocês compreender. No período do Renascimento, que parte ali desde o século XV, né, que é a arte conhecida como arte moderna, desenvolvida por artistas renascentistas, né, que fazem parte desse movimento renascentista, onde houve intensa efervescência artística, cultural e intelectual. Também começou o desenvolvimento da ciência, das tecnologias analógica e não analógica, digitais, enfim, valorização do ser humano teve a origem na Itália e foi se expandido para os outros continentes, certo? Então, estudante, vocês podem talvez estar perguntando, professora, por que nós estudamos tanto a arte estrangeira, né, dos europeus, né, de outros países, ou norte-americanos? Porque foi lá que surgiram esses movimentos artísticos. Então, precisamos estudar lá a base, né? Então, passamos por todos esses períodos, trazendo aí as produções artísticas, né? Que até o período medieval ainda não havia a figura do artista, ele não era reconhecido, ele tinha ali aquela habilidade de fazer pinturas magníficas, esculturas, porém era sempre feita a pedido do Papa ou de alguém importante na sociedade. No Renascimento, os artistas passam a ter um valor, isso mesmo, né, com o seu trabalho. Então, nós vamos estar focando e falando mais sobre isso durante os tópicos, tudo bem? Vamos voltar lá, vamos para a tela e vamos dar sequência, vamos falar um pouquinho da arte egípcia, né? A arte dos povos egípcios, que faz parte, então, da arte na antiguidade. Estudante, que nós podemos observar aqui que na arte egípcia, eles tinham, assim, padrões, né? Que tinham que ser respeitados. Não havia a figura do artista, era algum servo que tinha habilidade de desenhar e pintar, né? Eu trouxe aqui algumas características, não vou falar sobre tudo porque vocês já viram no primeiro ano, agora é só uma revisão mais rápida da história da arte, certo? Então, a arte para os egípcios era dedicada à vida após a morte, ou seja, eles acreditavam que após a morte lá do faraó, dos seus familiares, eles eram mumificados e que eles iriam voltar à vida. Então, as pirâmides eram construídas com esse objetivo, para os túmulos dos faraós, por isso eram feitos muitos objetos
como estátuas, vasos, né, eram deixados junto aos mortos, com essa ideia, né, com essa crença de que o faraó iria voltar. E ele ia encontrar ali muitas artefatos, né? Então, por isso que era decorado, somente as paredes das pirâmides, né? Havia, então, muita decoração com pinturas, também no palácio, nos templos, como vocês podem ver essas pinturas aqui. Então, as pirâmides eram construídas com esse objetivo, né, das mastabas, que eram os túmulos. Obedecia a um padrão da lei da frontalidade, né? Também a pintura era com policromia, né? Esse uso aí de várias cores. A ausência de perspectiva, por quê? Eram figuras planas, como vocês podem ver aqui na tela. Não tem ali a perspectiva, que é a imagem 3D, né? Sem claro escuro e sem indicação de relevo. Também não revelavam sentimentos. Como vocês podem ver, estudante aqui, a imagem do rosto feminino, não há aqui, por exemplo, expressão, né? O rosto ainda é feito de perfil, né? Que é essa lei da frontalidade. É o corpo feito ombro para frente e cabeça de perfil, como vocês podem ver. Os pés para frente, cabeça para frente, e o ombro, né, do indivíduo era de frente, né? E os pés e cabeça de lado, de perfil. Podem observar em todas as imagens, ó, não havia muito movimento ou expressão ali do rosto das pessoas. Então, tem muitas outras características que eu poderia estar destacando, né? Geralmente as mulheres tinham a cor da pele mais clara, os homens mais escuro. Os faraós sempre eram representados com cabeça de animais, como podemos ver aqui, cabeça de um chacal, né? Enfim, muitas outras características, representavam muito o cotidiano, o trabalho ali dos servos, né, dos escravos, enfim. Mas são essas características principais. Vamos para a próxima. Na Idade Antiga também estudamos a arte grega, né, que o objetivo era o quê? A busca pelo belo. O belo era bom e o bom era belo para os gregos. Então, tudo era feito com muita perfeição, muita simetria, muita beleza, como vocês podem ver aqui, o corpo aqui humano, né? Aqui provavelmente é uma escultura representando algum mito, né? Eles tinham muitos deuses, né? Então eles representavam por meio das esculturas, havia muita pintura em vasos e também na arquitetura, muitos templos, né? Grandiosos. Enfim, a arte grega se divide por vários períodos, né? Vou falar de alguns, como o arcaico, clássico e helenístico. O arcaico é o objetivo, a característica principal da arte grega arcaica é a simetria que eles desenvolviam nas esculturas. E eram, a maioria, figuras masculinas, eram feitas por meio de modelos, né, de couros, né, que eram jovens soldados, jovens musculosos, jovens assim, muito belos. E eles representavam, então, tinha esses jovens como modelos. E ausência de movimento. Nesse período, as esculturas eram muito estáticas, assim, retas, né? Simétricas, sem movimento. Isso passou a mudar. No período clássico, a idade, que foi a idade do ouro da sociedade grega, né? Havia, então, o esplendor da cultura helênica. Houve, então, a substituição do mármore pelo bronze. Eles usavam muitos materiais, né, para fazer as esculturas, e foi substituído pelo bronze. Aqui é um mapa, onde nós podemos destacar onde está a Grécia. Geralmente eu sempre uso o mapa para vocês entenderem onde está localizado Roma, que, por exemplo, onde deu início, né, a arte moderna, foi na Itália, então onde está localizado aí alguns países, né? Então, é importante vocês entenderem que a Europa se divide em vários, né, continentes, a Europa oriental, ocidental, tem alguns países que fazem parte e outros não. Enfim, é bom vocês sempre dar uma olhada no mapa para compreender, certo? Só trazendo mais algumas imagens aqui de escultura. No período helênico, né, representação sobre forma humana, conceitos de sentimentos, então não era mais os deuses,
e sim forma humana. Começaram, então, a desenvolver o nu feminino, até então as mulheres não eram reconhecidas, não eram cidadãs, né? Com os gregos antigos, nesse período antigo, as mulheres não eram cidadãs, não eram vistas, então não havia nem pintura ou escultura sobre as mulheres. E com esse período mais atual, né, já passaram a representar o feminino. E também grupos de figuras belas de todos os ângulos, né? Aqui nós podemos destacar um artista importante, né? O Praxiteles, é um dos mais famosos escultores gregos. Já havia, então, nesse período, o destaque dos artistas, assim como havia vários filósofos, né? A Grécia é uma sociedade em que se desenvolveu a filosofia por meio dos filósofos. Então, era um período, era uma sociedade assim, muito além do seu tempo. Então, eles se desenvolveram também na arte, não só na filosofia, como na política. Enfim, se destacou principalmente a partir da escultura de Afrodite, ó, que é essa imagem aqui desta mulher nua. Ela foi feita 340 a.C., que foi o primeiro nu feminino. Certo? Então, um pouquinho sobre a arte grega e vamos seguir falando da arte romana. Então, aqui destacamos aí Roma, né? E aí no mapa, onde está localizada, parece uma bota, né? Esse continente aqui, ó, parece uma bota. Então, estudante, a formação cultural romana foi influenciada por gregos e etruscos. Os romanos sempre Deus fazia relação, né, com a cultura de outros povos, que eles sempre invadiam, vamos usar essa palavra, invasão, invadiam outras culturas, então eles se apropriavam dessas culturas. Não foi diferente com os gregos, com os etruscos, como outras, né? Então, da arte greco-helenística, eles buscou expressar um ideal de beleza, e da arte etrusca, a preocupação de expressar a realidade vivida, e principalmente essa técnica de usar os arcos, né? Nos portões, nas portas dos templos, né? Então, os romanos, eles eram uma civilização que buscava sempre, né, explorar, né, as outras civilizações, e eles se apropriavam, então, da cultura dessas pessoas. Então, eles traziam para Roma muitas produções artísticas, como esculturas, pinturas, e aí eles reproduziam, vamos dizer assim, reproduziam essa arte, né? E aí, então, eles também tinham base nas produções artísticas, nas construções dos prédios públicos, né? As técnicas, então, dos gregos, como também dos etruscos. Voltando para a tela, vamos aqui verificar. Já falamos, então, sobre a arte romana, aqui um pouquinho do Coliseu, né? Esse monumento que existe até hoje, é muito visitada, foi um monumento feito para jogos, né? Os cristãos eram lançados aqui. Para eles era um tipo de diversão, né? Ver as pessoas sendo devoradas pelos leões, até porque nesse período a religião cristã não era aceita, não? Então as pessoas eram perseguidas e muitas vezes eram jogadas aí para os leões. Tem filmes sobre isso, né? Foi construído por volta de 80 anos depois de Cristo, então um período muito ali próximo após do cristianismo, da religião cristã. Então ela era muito perseguida, né? As festas e jogos duravam até 100 dias aí nesse Coliseu. Morreram, então, até 9.000 animais e 2.000 gladiadores, pode ser que até mais que isso, né? E muitas pessoas. Então, foi encerrado em 523 depois de Cristo, tá? Então, um dos monumentos, né? Monumentos famosos aí de Roma. Seguindo, vamos falar sobre a arte medieval, que se destaca
arte românica, bizantina, arte gótica. Lembrando que a arte bizantina foi povos que foram também invadidos por Roma, né? Porém, essas pessoas tinham ali produções artísticas específicas da sua cultura. Entre o período medieval datado, né, entre o século V ao XV. A arte europeia era fortemente influenciada pela Igreja Católica nesse período medieval. Tudo era filtrado pela Igreja Católica. Então, aqui nós podemos destacar uma imagem de vitrais feita nas igrejas, que nesse período era muito comum. É uma imagem atual, mas era muito comum nas igrejas pintura feita em janelas, em vitrais. Do estilo românico se destaca a construção de grandes igrejas, né, grandes templos, assim, bem fortificados. Podemos ver aqui que é uma construção de pedras, né, bem fortificada. Se dividiu, então, na Alta Idade Média. Na arquitetura utilizava os arcos e abóbadas, né? As paredes eram grossas e poucas e pequenas janelas. Uma característica aí do estilo românico em relação à arte, né? Na arquitetura. E a arte bizantina também é uma arte cristã. Eles desenvolviam muito os afrescos e também os mosaicos. É uma arte que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião, né? Aí já no período medieval. Eram feitas muitas imagens, tanto do imperador como também dos profetas, né? E dos personagens bíblicos, né? Dos santos bíblicos. Aqui é a imagem de Jesus, né? O mosaico da imagem de Jesus. A arte gótica, que também é uma arte cristã, se desenvolveu muito com construções de catedrais, né? Frutificou até o Renascimento. A arte gótica surge como resposta à austeridade do estilo românico. Então, aqui uma imagem de uma igreja, de uma catedral de Milão, na Itália, né? O que podemos diferenciar dos templos mais antigos, que a arte gótica, já que ela já se aproxima ali do Renascimento, já havia ali uma nova forma, né, de representar aí a arquitetura, como essas torres, né, pontiagudas. Então, já se diferencia lá daquele período mais antigo, né, ali no período medieval, na Idade Média baixa, né, na Baixa Idade Média. Aqui nós estamos na Alta Idade Média. Muito bem. Aqui algumas obras também, né, de artista medieval, Giotto, com essa pintura em afresco Beijo de Judas. Então, foi um artista muito famoso aí desse período. Ele destaca aí né, essa transição desse período gótico, né, renascentista, para o renascentista, né, o período medieval para o renascentista, porém ainda era pinturas feitas com os santos, né? Com as imagens de Jesus, Maria. Então, durante o período gótico, eram praticados 4 ofícios, né? O afresco, a pintura em afresco, que é feito por tipo de cimento, né, que fixava ali, que dura anos, né? Painéis em luminura e manuscritos e vitrais, né, que é a pintura em vidros. Então, são as técnicas utilizadas aí pelos artistas nesse período. Destacamos Giotto, um dos mais reconhecidos, com trabalhos com temas ainda, né, com temas religiosos. Muito bem, seguindo aqui, vamos para o Renascimento. Então, estudantes, estamos entrando agora numa era mais atual, que é o período moderno, que é o Renascimento. Vocês estudam aí no componente de história, né? Todos esses períodos históricos, as questões políticas, filosóficas, as mudanças que ocorrem na sociedade com o Renascimento, os conflitos, aí logo vem as guerras, enfim, tudo isso faz parte desse contexto, né? As mudanças no qual, né, no período medieval, a Igreja Católica, né, cristã, romana, dominava em vários setores, e na arte não era diferente, né? As produções artísticas eram sempre a pedido,
do Papa, de um cardeal, enfim, com os temas voltados para os temas bíblicos, que era uma forma de catequizar, uma forma de didática de ensinar a religião, porque as pessoas nesse período aí, poucas sabiam ler, né? Sabiam ler a Bíblia. Então, as obras de arte era para trazer à tona esses textos, certo? Então, uma característica interessante da arte medieval. E o Renascimento ele já rompe, né, com esses ideais da Igreja Católica, né, que aí, Deus era centro de tudo, né? Deus era centro do universo no período medieval. Com o Renascimento já rompe com essas ideias, né? O homem é o centro do universo, passa então a desenvolver tudo em prol do humanismo, tá? Então vamos para a tela que eu vou falar mais um pouco sobre essa questão. Em se tratando da arte, né, ainda os artistas renascentistas abordavam temas mitológicos, greco-romano. Por exemplo, essa imagem aqui é a representação de Leda, rainha de Esparta e Zeus, transfigurada em cisne. Então, é uma obra de Leonardo da Vinci, inclusive, né? Famoso artista renascentista. Então, as obras já começam a mudar, né? Os temas, né? A motivação das obras de arte passa a ser temas mitológicos, ainda alguns temas, alguns artistas, temas religiosos, mas passa então o artista a pintar retratos, pessoas, né? A arte tem o objetivo de ornamentar as casas, os palácios, não só, mas a igreja. Uma outra obra muito importante é a pintura da Capela Sistina, vocês já conhecem. Na aula 1 vocês fizeram até análise dessa obra, né? Então, as características principais do Renascimento? Valorização da estética artística, ainda a abordagem da antiguidade clássica, que é o greco-romano. O homem é o principal elemento, né, na condução da história da humanidade. Então, aqui o homem passa a ser valorizado. O homem no sentido à sociedade. Ideia de que não há explicação científica para a maioria das coisas. Invenção de novas técnicas artísticas, como a tinta a óleo. Antes era mais o afresco, os vitrais, esculturas, né? Aqui não. Os artistas foram desenvolvendo novas técnicas, como tinta a óleo, esfumato e a perspectiva, somente com Leonardo da Vinci. Aqui a criação de Adão é o afresco feito na capela, uma parte, né, feita na Capela Sistina, em 1508, por Michelangelo. Muito bem, seguindo, vamos falar um pouco. Nesse período renascentista surgiram vários estilos, como o barroco. O barroco dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Depois foi se expandindo, principalmente no Brasil. Acho que vai ter uma aula em que eu falo do barroco no Brasil, certo, pessoal? Então, as características principais do barroco. A tentativa de comover ou impressionar o observador, o prestígio dos elementos religiosos, ainda continua temas religiosos. Por exemplo, aqui, essa imagem de Caravaggio, um artista muito renomado do barroco, sobre a captura de Cristo. Então, tema bíblico, né? A exuberância e a dramaticidade, jogo de luz, contraste entre luz e sombras. Eles utilizam muito bem a técnica de luz e sombra, como, por exemplo, aqui, ó, destacando o rosto dos personagens, né? Então, usa ali uma cor mais clara para destacar luz. Então, muito uso de claro e escuro. A riqueza de detalhes, o exagero decorativo, prevalência das curvas, elementos geométricos, uma iconografia dramática e óbvia, linguagem refinada, pessimismo. Então, são uma das características, as características principais, na verdade, certo? Então, houve também no Barroco, estudante, no Barroco não, no Renascimento, o Rococó. Então, já falamos ali das características da arte renascentista,
porém foram surgindo vários estilos. O barroco, que é mais voltado para a Igreja Católica, né? Obras feitas, produzidas a pedido dos padres, né? E o rococó, que já foi um estilo já da burguesia, né? As pessoas com o objetivo ali de ornamentar suas casas, né? O palácio, enfim. O rococó foi um estilo que surgiu na França no século XVIII como desdobramento do barroco. O rococó, então, é versus o barroco. Então, o barroco já não utilizava muitas cores claras, né? Cores diversas, suaves. Já o rococó já utilizava cores luminosas e suaves. Uso de linhas leves, como podemos ver aqui nesta imagem, né? Muito destaque de mulheres no jardim, espaços assim da casa ou fora da casa, né? Temas como natureza, vida cotidiana e relações humanas. Representação, então da vida, né, da aristocracia, da vida profana, do modo de vida dessas pessoas. Certo? Essa obra aqui muito famosa, O Balanço, de Jean Honoré. Eu nem sempre sei pronunciar nomes franceses não, viu, gente? Então, outro estilo foi o neoclassicismo. Quer dizer o quê? Novo clássico. Início no século XVIII, após a Revolução Francesa. Então, inovou na literatura, arquitetura, pintura e escultura, valorização das tradições greco-romanas. Por isso, novo clássico, né? Voltaram a pintar os artistas que tinham formações também acadêmicas, né? Então eles utilizavam técnicas refinadas, aguçadas da representação da imagem, de mitos né, da cultura romana, grego e romano. Buscava então ressaltar as formas e belezas estéticas das artes clássicas e o Império de Napoleão, certo? Então nós podemos ver aqui esta obra de Napoleão, Cruzando os Alpes, de Jacques Louis, 1805, e aqui o Juramento do Horácio, também uma mitologia, né, desse mesmo artista. E romantismo, um outro estilo. Esse romantismo não é aquele romantismo de romântico, viu, estudante? Tem a ver com questões sociais, da visão do artista com a sociedade, né? O que ele observava nas questões políticas, sociais, ele queria representar ali na obra de arte, como, por exemplo, A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, que é essa obra aqui tratando ali da Revolução Francesa. Surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII, o romantismo vem versus ao neoclassicismo, que ainda buscava representar a cultura greco-romana. O romantismo não, eles procuravam se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista, certo? Então, romantismo é essa visão filosófica, sociológica do artista, no qual ele busca pintar a realidade, o contexto real, né? Ainda não é o realismo, mas pintavam algo que fazia sentido, né? Para o próprio ponto de vista do artista. Nós temos aqui o realismo, também é um dos movimentos do período moderno, surgiu na Europa, século XIX, a partir, então, do desenvolvimento da industrialização, como a ciência, a valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, a expressão da realidade dos aspectos descritivos. Então, estudante, o realismo, a palavra já está dizendo, real, está relacionada ao real, né? Aqui, por exemplo, essa obra é uma representação do ateliê do artista. As pessoas observando ali uma mulher, né, sendo nu feminino, sendo pintado, né? Então, realismo fundamenta-se com o real, o contexto real da sociedade. Seguindo aqui, nós temos, então, fechamos, né? Vamos, então, finalizar, aqui são as nossas referências. Então, estudante,
período da história da arte, né? Foi bem rápido. Falei aí de alguns, né, da arte de algumas civilizações, como na Idade Antiga, também na Idade Média e o Renascimento. Então, vocês conseguem visualizar, né, assim, mentalmente, tem aquele mapa mental, né, que em cada período histórico da humanidade havia desenvolvimento na arte, seja pintura, murais, arquitetura, enfim, sempre estava ligada com a religião, com a política do período, certo? Já no Renascimento é que abre mais, né? Expande mais. Então, a arte não só representa ali os temas religiosos, né, da igreja. A igreja, então, vai perdendo o poder e vai surgindo aí novos estilos, né? Como vocês viram ali, tanto o romantismo, o realismo e o barroco, o rococó se desenvolveram, não foram assim linear, um após o outro, né? Enquanto havia ali um movimento como o barroco, outros artistas desenvolveram o rococó. Logo veio os românticos, né? O romantismo, e logo após o realismo. Então, conforme o desenvolvimento da sociedade, as manifestações culturais e políticas da sociedade, os artistas também iam modificando e trazendo novos estilos, certo? Então é importante que vocês compreendam isso. E temos muitas aulas ainda para falar e discutir mais sobre a história da arte. Tá? Obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.